conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos continuar então com a nossa série Discipulando. Estamos aqui na segunda lição. Esta que é, para quem não sabe, Discipulando é destinado a pessoas novas convertidas, pessoas que estão aí iniciando o seu caminho de fé e está procurando aprender algo mais da parte de Deus. Essa que é a segunda lição, traz por título, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Este é o título desta segunda lição. Mas, antes de mais nada, vamos fazer então a leitura da nossa meditação. Fique comigo aí, meus irmãos. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestirdes de Cristo. Isto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29. Lembrando que na aula passada, nós estudamos sobre a necessidade humana com o seu problema, o problema do pecado, e chegamos aqui à conclusão que precisamos, nos redimir com Deus. Então, o que temos aqui, nessa lição abençoadora é o seguinte: desde o início, quando o homem pecou contra Deus, Deus, apesar de ver que o homem virou as costas para ele, se você for prestar bem atenção ali no livro de Gênesis, logo em seguida, depois que Adão e Eva pecaram, quando eles foram jogados fora do paraíso, eles começaram a pecar cada vez mais e o seu pecado cada vez pior o pecado do homem. Mas Deus sempre procurou fazer o quê? Sempre procurou voltar, reatar aquela amizade que havia ali, perdido ali, O homem havia perdido ali no Jardim do Éden. E o que chama atenção é o seguinte, que depois da promessa, Deus ter dado ali aquela promessa de enviar alguém, de nascer alguém que iria trazer aqui, o perdão, tirar esse fardo do ombro do homem, esse fardo de dor, esse fardo de pecado, Antes de mais nada, ele precisava o quê? Ele precisava erguer alguém, erguer um povo, de onde viria o Salvador de nossas almas. Pois bem, o título desse primeiro tópico é o seguinte: Deus chama Abraão. Mas vamos iniciar lá sobre a questão do dilúvio. Nós sabemos que o pecado tinha se alastrado ali na terra, Chegou ao ponto que as pessoas casavam e se davam em casamento. Preste bem atenção nesse detalhe. Casavam e se davam em casamento. Algumas pessoas podem até pensar, então, ou pode ligar a questão da pessoa se unir sem o casamento, se dar para o casamento, não que seja casado. Não é bem isso. O que tange ali essa passagem ali é o seguinte, o que deixa bem claro ali, vou deixar bem claro para os irmãos que estão iniciando aí, é o seguinte: o casar e se dar em casamento diz o quê? Que as pessoas procuravam fazer os seus afazeres, se casavam, se juntavam ali e não estavam levando aquele como de culto a Deus, como de início ali, logo, apesar do homem ter pecado, ele procurou cultuar a Deus ali e chegou num ponto ali, que o homem já não conseguia, já olhava os seus afazeres, o seu dia a dia ali e não se preocupava mais com as coisas do céu.
E isso acabou levando o homem a se distanciar cada vez mais da presença de Deus. Chegou o ponto de Deus se arrepender. Na verdade, ele quis findar com aquele povo que estava ali, pecando contra ele, né? Então ele mandou o quê? Mandou o dilúvio. Esse dilúvio, né, que veio ali, todos nós sabemos, é muito famoso a questão da arca de Noé, e essa arca que foi salvo somente 8 pessoas. 8 pessoas que eram quem? Era Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Foram essas pessoas que se salvaram, e os animais que foram levados ali junto com eles na arca. O que entendemos aqui também é o seguinte, que apesar do homem não conseguir ouvir a voz de Deus, o homem não dar ouvido à voz de Deus, os animais conseguiram ouvir, sabiam que tinha algo estranho ali acontecendo. Até então ali também tinha a questão dos animais, eles não tinham aquela repulsa ainda dos homens, o pecado ainda não estava tão terrível, né? A ponto deles ter aquela repulsa do homem, porque na verdade, por causa do nosso pecado, os animais adquiriram aquela dificuldade de se achegar ao homem, a dificuldade de estar junto com o homem. Então, até nesse certo ponto aqui, né, eles ainda conviviam ali junto com os homens. A pessoa andava normalmente entre os animais, mas depois do dilúvio, o que aconteceu foi o seguinte: esses animais, depois de ter saído da arca, eles começaram a ter um certo receio de chegar perto do homem. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm pecado. Se você for analisar a luz da Bíblia, você vai ver que os animais não têm pecado, são inocentes. Não é à toa que eles não vivem em sociedade, aquela questão... não tem pecado. E, pelo homem ter o seu corpo exalar o cheiro, o fedor ali do pecado, né? Isso deixa o animal ele ficar distante do ser humano. Assim, para os irmãos entenderem melhor. O que acontece? Depois de ter tirado ali os animais ali, né? Nós vemos ali que o homem, apesar de Noé ter saído ali da arca, né? As pessoas que foram escolhidas por Deus para saírem dali, né? E estarem ali livres das pessoas más ali, né? Só que o pecado veio junto. Por quê? Porque eles tinham aquela natureza pecaminosa. Eles, apesar de estar ali, pessoas escolhidas por Deus, que acreditaram na voz de Deus, mas vieram ainda com a sua natureza pecaminosa. Então, tendo essa natureza pecaminosa, eles continuaram a pecar. Foi então que Nimrod, né, que fundou a cidade de Babel, onde começaram a construir a Torre de Babel. Essa torre que a princípio, né, as pessoas estavam querendo fazer o quê? Estavam procurando ir contra a vontade do Todo-Poderoso. O que eles colocaram na cabeça? Colocaram na cabeça que já que teve o dilúvio, que Deus destruiu o homem, porque o homem estava em pecado, destruiu ali com água. Então, para frustrar, né, o plano de Deus, eles iam construir uma torre, e com essa torre eles ficariam seguros se chegasse a chover novamente. Isso indo de conta também aquilo que Deus já tinha falado. Ele fez uma aliança com Noé e deixou bem claro que não ia destruir a terra com água, com um dilúvio. Pois bem, por causa dessa situação ali, né, a situação ali da Torre de Babel, foi que aconteceu a questão lá das pessoas que estavam ali unicamente, tinha só um povo, né, ali, só um povo ali, e aquele povo falava uma única língua. E quando Deus desceu ali, né, naquela cidade de Babel, que depois o povo estava ali, né, trabalhando todo mundo junto, né? Para quem não sabe, Babel seria quem? Seria a cidade de Babilônia, porque Babel, Babilônia, é a mesma cidade fundada por Nimrod, aonde começou, para quem não sabe, foi ali que iniciou a adoração de outros deuses, é onde o homem começou a ser adorado no lugar de Deus. Nimrod, segundo a história, fala na história que ele foi o primeiro homem a ser adorado como Deus, por causa da posição dele privilegiada, a situação que ele se colocou ali, né, como líder daquele povo, foi o primeiro homem a ser adorado. Mas isso é um outro assunto. O que aconteceu ali no Babel foi o seguinte: quando Deus chegou ali, ele confundiu a língua dos homens. Foi naquele momento que os homens começaram, não tinha entendimento. Eu falava uma coisa, entendia outro, aí falava outro, falava outra coisa, e eles viram que estavam ali, a confusão instaurada ali,
eles foram se dividiram, cada pessoa que entendia o que o outro estava falando, se afastaram e foram procurar fazer o quê? Falar a língua conforme ele entendia. Pois bem, então vamos ao terceiro tópico, o terceiro subtópico, né, que diz a chamada de Abraão. Uma coisa que vemos aqui é o seguinte: Abraão, que até então seu nome era Abrão, ele era filho de um homem que construía, fazia Deus, né, com as suas próprias mãos, feito de barro, de gesso, de madeira, de ferro, e adoravam esse Deus, mas neste homem aí Deus viu alguém que poderia ser levantado para fazer a obra de Deus. Foi onde Deus falou com ele, chamou ele que era da cidade de Ur dos Caldeus, né? Ele que era um homem velho, a sua esposa também uma anciã, e ela, por sua vez, ela era estéril, era uma mulher que não poderia ter filhos, e o que aconteceu? Deus prometeu que ele ia fazer dele uma grande nação. Até o presente momento ali, era impossível acontecer isso, mas Deus fez a promessa, e se você for acompanhar a história de Abraão, você vai ver que o homem conseguiu, este homem conseguiu alcançar uma bênção, e é dele, né, o patriarca dessa nação que até hoje muito grande e famosa, o país de Israel. Então, assim, com essa chamada de Abraão, encerramos aqui, né, o nosso primeiro tópico. Bom, o segundo tópico temos aqui, né, o título A Formação do Povo Santo e do Reino Sacerdotal. Nós sabemos que depois do chamado de Abraão, ele teve dois filhos, Ismael, e teve também Isaac. Sabemos muito bem que Ismael não era o filho da promessa, ele foi filho na verdade, a sua esposa Sarai, né, que estavam ali, viu que ela não poderia ter filhos, né, acreditava que não poderia ter filhos, concedeu o quê? Concedeu que Abraão deitasse com sua escrava, a escrava de Sarai, que era o nome dessa mulher, era Agar. Esta mulher que teve um filho, né, que não foi filho da promessa, porque o filho da promessa foi Isaac. Deste Isaac que nasceu quem? Nasceu Esaú e Jacó. Para quem não sabe, Esaú e Jacó, né, que eram filhos também, a sua esposa era filhos de uma mulher que também era estéril. Olha o que aconteceu aqui, como Deus trabalha grandemente na vida do homem. Abraão tinha uma esposa estéril. Ele era velho, ela velha, uma mulher estéril, mas teve filho. Aí veio Isaac, se casou com uma mulher, e esta mulher também era estéril. O interessante de tudo é que deste homem que tinha uma esposa que não poderia ter filho, nasceu Jacó. Jacó, o homem que com o seu nome foi trocado, né, depois de um tempo, o passado ali, a história dele, né, os seus altos e baixos, foi trocado o seu nome para Israel. Ele que é o patriarca dessa grande nação que é conhecida, como eu já falei para os irmãos, Israel. E também, né, logo depois de algum tempo, ela recebeu o nome, né, esse país, né, chamam as pessoas de judeus. Não judeus porque não somente por causa da questão da tribo de Judá, por causa que receberam este nome. Para quem não sabe também, o Judá, né, foi aonde? Foi quem? Foi a tribo aonde nasceu Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o maravilhoso Salvador da humanidade. Este que foi escolhido por Deus para ali conceder, né, o nascimento de Cristo, o nosso Salvador. Pois bem, meus irmãos, vamos seguir adiante então. Temos aqui, né, a questão de escravos. Para quem nunca estudou sobre a história de Jacó, o que cabe salientar é o seguinte: Jacó teve 12 filhos e o seu penúltimo filho, né, que era José, que era um filho querido, né, querido dele, este filho, né, teve um sonho, na verdade, e esse sonho era um plano de Deus que acontecesse aquilo, que ele fosse levado, fosse mandado para o Egito, né? Ele foi como escravo para o Egito. Aqui nesse segundo subtítulo, né, diz aqui, né, de escravo ao grande povo. O que aconteceu? Na verdade, aconteceu uma vez, foi somente com José. Ele foi como escravo, foi vendido como escravo, foi vendido pelos seus próprios irmãos, né, que eram invejosos. Ele que era o sonhador, ele foi enviado para o Egito. Lá ele foi vendido como escravo. Depois passou-se um tempo, ele achou graça ali, né, nos olhos ali do seu patrono, né, e colocou ele como chefe da sua casa, esse homem que era chamado
Potifar. Esse homem também que, por ocasião de uma mentira, né, lançou ele ali numa prisão, e depois de um tempo, né, ele, como todos nós sabemos, ele teve a questão de interpretação dos sonhos, né, e foi levado como governador. Foi desta forma que aconteceu do povo, né, do povo, os filhos ali de Israel, os filhos de Israel, que até então era antes, né, era Jacó, né, ele que os seus filhos adentraram ali, as pessoas que tinham posição, tinham o favor do faraó, tinham o favor daquele que era o líder ali da cidade, do país, né, do Egito. Essa que era um país com grande conhecimento de ciência, na verdade, era um país rico, né? E na verdade, naquela época, quando eles foram enviados para lá, era um país, não somente o Egito, mas todos os outros países estavam passando aquela temporada de 7 anos de fome, mas eles foram acolhidos ali em Israel. Passaram o seu tempo, a Bíblia deixa bem claro que veio quem veio, um outro faraó, este faraó que não conhecia José, não fazia conta daquilo, olhou o povo de Israel como um povo inimigo e tornou ele o quê? Tornou como escravo. Tornou escravo, e ali no livro de Êxodo, né, mostra ali sobre a questão de Moisés, que trouxe esse povo, né, de escravo para um grande povo, um povo que não tinha uma terra, não tinha um país, é um povo que estava ali como escravo, saiu daquele país como escravo, adentrou na terra de Canaã, esta terra que é conhecida hoje como o país de Israel, ou o Estado de Israel, até algum tempo atrás. Pois bem, foi desse povo, esse povo que, né, de uma tribo, né, eles eram nômades, né, e fez dela uma grande nação. Nós vemos aí a história do povo de Israel, que foram libertados ali do Egito, passaram 40 anos no deserto, 40 anos peregrinando no deserto, foi aonde eles andaram ali, né, continuamente guiados pelo servo de Deus, guiados por Moisés, e passou-se um tempo ali, né, na grande realidade, cabe aqui os irmãos entenderem por que eles passaram 40 anos, porque se você for analisar ali historicamente, né, geograficamente, nós vemos ali que a região ali do Egito até a terra de Canaã ali, né, era uma viagem, não daria mais do que 30 dias, daria bem menos a viagem, dava mais ou menos uns 30 dias, porque estavam levando gado, estavam levando criança, estavam levando muita utensílio, era uma mudança muito grande, e não dava para caminhar, porque senão, se eles fossem colocar mais rápido, né, eles poderiam desfalecer no caminho do deserto, no deserto, na verdade. O que acontece? Então, só que teve aquele problema deles ficarem o quê? 40 anos. Por que 40 anos? Ficaram 40 anos porque murmuraram contra Deus. Claro que eles estavam murmurando com Moisés, mas quando se murmurava com o homem, com o servo de Deus, estava murmurando contra quem? Estava murmurando contra o próprio Deus. Eles pediam água e lá Deus falava com Moisés, Moisés batia na pedra, saía água, aí quando tinha água, era aquela água amarga, lá ia Deus novamente, né? Falava com Moisés, Moisés ia lá, tocava na água, a água que era amarga, começava a sair água doce, as pessoas bebiam da sua água, aí eles queriam comer alguma coisa, Deus mandava pão descido do céu, e quando eles se enjoaram do maná, né, que vinha do céu, eles queriam carne. Deus enviou carne para aquele povo, mas por causa dessa murmuração eles passaram 40 anos no deserto, 40 anos sem poder entrar naquela terra prometida. Na grande realidade das pessoas que saíram do Egito, só teve 2 pessoas que conseguiram adentrar a cidade. Só conseguiram 2 pessoas, porque as demais, o povo de Israel, né, os demais morreram todos no deserto. E quem conseguiu adentrar ali foram os filhos daquelas pessoas que pecaram contra Deus, que murmuraram contra Deus. Mas dessas pessoas que saíram do Egito e conseguiram foi só Josué e Caleb. E esse Josué foi o segundo líder do povo de Deus. Este que conseguiu colocar o povo de Israel na terra prometida e dividiu para o povo de Deus aquela terra ali que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra que foi promessa de Deus para o antigo patriarca chamado Abraão. No terceiro tópico, temos aqui, né, o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. Bom, meus irmãos,
Analisando aqui à luz da Bíblia, nós vemos aqui o povo de Israel, este povo que foi escolhido por Deus, lá desde Abraão, o povo escolhido por Deus. Este povo que passou ali, né, como já falamos, estamos ali seguindo a história aí, falando sobre eles que vieram ali do deserto, né, vieram do Egito, passaram 40 anos no deserto, e quando eles foram para adentrar a terra prometida, foi com o líder Josué. Este povo que nesse início, né, Deus já tinha estabelecido como deveria fazer o culto a ele, já tinha colocado a questão do templo, né, a tenda do tabernáculo, que era um templo que era feito era uma tenda na verdade, né, e que era feito para ser mudado de um lugar para outro. Ela que teve início ali, no início ali, ela ficou um tempo em Siló, apesar de estar ali no Israel, teve algumas mudanças. Eles perderam, inclusive, também na época do juiz, né? Eles teve na batalha, porque a questão da época do juiz, para nós entenderem, o que aconteceu foi na época de Samuel. Foi nessa época, né, que foi o último juiz, ele que era juiz, sacerdote, né, e profeta, este homem de Deus. Mas a grande questão que temos que entender aqui é o seguinte: na época dos juízes, apesar de ter sido estabelecido por Deus o culto, como era cultuar a Deus, a questão do sacrifício, o povo de Israel continuamente pecava contra Deus. E nessa questão deles pecarem contra Deus, toda vez que eles pecavam, Deus entregava ele na mão dos seus inimigos. E nessa questão deles caírem na mão dos inimigos, isso também infiltrava no povo de Israel alguns costumes do povo da terra, alguns costumes vinham junto com eles. Aí, quando eles estavam em situação difícil, dificuldade demais, eles clamavam a Deus, Deus ouvia a oração deles e enviava um juiz, enviava alguém, um líder, né, militar, que vinha fazer o quê? Ele vinha libertar o povo de Israel, que foi o caso de Jefte, foi o caso de Sansão, foi o caso de Samuel também, e vários outros que estavam ali, né, que foram Gedeão também, né, esse que é muito lembrado, Gedeão também, que teve a ocasião deles enfrentarem ali os midianitas, o povo foi liberto da escravidão, mas o que vemos aqui na época do juízo é o seguinte: toda vez que eles pecavam contra Deus, eles, né, pecavam contra Deus, Deus entregava para seus inimigos. Por isso teve esse tempo do juízo. Mas chegou um ponto que o povo de Israel olhava para as outras terras e viu que o povo ao seu redor tinha um rei. Então queriam ter um rei para assim reinar ali sobre eles, que fosse líder deles. Eles não queriam mais um líder, Deus como líder, eles queriam o quê? Um homem de carne e osso para liderar. E o que acontece? Nesta época, o que aconteceu? Eles colocaram no seu coração o tipo de rei que eles queriam. Eles queriam um rei robusto, um homem alto, forte, bonito, um camarada elegante. Foi aí que Deus concedeu, né, entregou para o povo de Israel quem? Entregou Saul, um homem segundo a vontade do povo. Tá certo que foi Deus que escolheu, mas Deus escolheu um homem segundo o coração do ser humano, segundo o coração do povo de Israel, segundo a forma que o povo de Israel queria. Não era a segunda forma que Deus. É tanto que se você for analisar ali, você vê que o homem que foi segundo a vontade de Deus, o rei segundo a vontade de Deus, foi quem? Foi Davi. Por que Davi? Davi era da tribo de Judá, a tribo escolhida por Deus, uma tribo que foi escolhida por Deus, aonde nasceria quem? Nasceria Jesus. Dessa tribo que, né, deixou quando Jacó na sua morte, ele foi dividir as bênçãos para os seus filhos. Ele falou assim: ó, o cetro não arredará da mão de Judá. Então, que deu a entender? Deu a profecia que ele seria rei. Ele seria rei desta grande nação, essa nação de Israel, e veio com esse peso sobre os seus ombros de ser rei. O que aconteceu? Davi foi uma escolha de Deus, não foi escolha dos homens, diferente de Saul, que foi segundo a escolha dos homens, segundo o coração dos homens. É tanto que ele nem da tribo de Judá não era, ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos que não tinha nada a ver com o rei, mas foi colocado como rei. Então vamos seguir adiante. E o que aconteceu? Enquanto estava ali a questão de Saul como rei, na verdade Deus fez o quê? Foi uma oportunidade de mostrar para o povo que a escolha do homem não seria uma escolha sensata, não seria uma escolha sensata. Antes, no início ele procurou levar da melhor maneira possível, mas não sabe se o que aconteceu, ele acabou o orgulho, ele já começou, na verdade, o seu pecado naquele momento que ele quis sacrificar para Deus.
ele errou naquele momento, ele quis sacrificar, né? Isso que na verdade era uma ordem para quem? Quem poderia sacrificar? Quem poderia sacrificar? Somente sacerdote, somente sacerdote poderiam fazer esse serviço. E ele foi fazer porque ele ficou com medo de Deus não confirmar ali o reinado dele. Tinha tudo para confirmar, mas não confirmou pelo seguinte, porque ele, né, quis sacrificar, ele pecou contra Deus. Mas tudo bem, Deus acabou perdoando ele, ele pediu para que Samuel, né, orasse a Deus e Deus perdoasse, Deus perdoou, só que Deus chegou no momento que Deus mandou eliminar Amaleque, ou seja, um país que se colocou como pedra de tropeço, como pedra de tropeço contra o povo de Israel. Este povo deveria ser eliminado de mamando a caducando, todos deveriam morrer, todos, nem os animais poderiam sobreviver do povo daquele povo. O que aconteceu? Ele foi lá, ele não obedeceu à voz de Deus, ele não matou todos os animais, ele deixou os animais vivos, né, o gado gordo, o gado bonito, ele trouxe para si, e também deixou o rei, né, o rei vivo, né, o rei Agag, ele deixou ele vivo e trouxe ali, né. Ele desobedeceu à voz de Deus. Aí o que ele pensou? Ele colocou o quê? Ele colocou a questão de trouxe aqueles animais para sacrifício, como se Deus gostasse de sacrifício, como se Deus quisesse sacrifício. Aí Samuel repreendeu ele, falou assim, ó, você acha que o pai ele tem prazer em sacrifício? Ele quer mesmo o prazer dele quando é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício, né, a obediência é muito melhor do que a gordura. Colocou para ele que ele pecou, naquele momento ele perdeu o reino. Foi daí em diante que Deus escolheu quem? Escolheu Davi, o menor lá da sua família, o menor, na verdade, dos filhos de Jessé, o menor dos filhos lá de Belém, o filho do belemita. O que aconteceu? Foi escolhido ali, Davi. Foi nesse momento, de Saul até Salomão, aonde o povo era um único reino. Mas, como o pecado de Salomão, né, ele começou a pecar contra Deus, começou a se distanciar porque ele casou com mulheres que não eram de Israel, casaram com mulheres porque ele começou a fazer aliança com os outros povos à sua volta. Ele era um homem, na verdade era um reinado próspero, só que ele começou o quê? Começou a fazer aliança com outros reis, e cada aliança que ele fazia, ele pegava uma esposa nova. Ele fez aliança com o Egito, trouxe uma esposa egípcia, fez uma Síria, trouxe e foi trazendo mulheres de todos os países. E essas mulheres adentrando ali com o povo de Israel, o que aconteceu? Trouxe também os seus costumes, trouxe também os seus deuses, trouxe a Zera, trouxe os outros deuses, né? O Mamon, trouxe também aquele deus, né, que levava Enfim, foi o Baal-Zebub. Vários deuses estavam ali, infiltrado no meio do povo de Israel. Foi isso que causou a divisão do reino. Teve divisão entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficou ali duas tribos, né, que era Judá e a tribo de Benjamim, e a tribo, né, e o reinado que era do norte, que era o reinado do povo de Israel, que eram as demais 10 tribos de Israel. Foi dividido. Nessa divisão, o rei também de Israel já começou errado o seu reinado. Na verdade, essa divisão foi uma profecia foi uma profecia de Deus. O profeta chegou e profetizou que o reino ia ser rasgado. O reino de Salomão ia ser rasgado no meio, ia ficar só duas tribos. Foi Deus, foi como diz, né? O Deus que colocou isso aí para acontecer ali contra o povo de Israel. Então o que aconteceu? Esse rei, que era o rei do reino do norte, o que ele fez? Ele cometeu um pecado, e o que ele fez? Ele, com medo do povo ali de Israel voltar novamente para ajudar, né? Voltar novamente para o reino do sul, ele sabia, né, que o templo de Salomão era ali em Jerusalém, e que o povo iria, né, peregrinar até Jerusalém para adorar a Deus. O que ele fez? Ele fez um templo ali no reino do norte. Esse templo começou a trazer, quando foi colocado 2 bezerros de ouro, aonde veio o Baal-Zebub, e veio muitos deuses a mais, como a Zera e muitos outros deuses. Isso causou a destruição do povo de Israel. Foi daí que a Síria, né, adentrou, levando o povo cativo, e continuamente levando o povo cativo, e passou-se o tempo, foi a vez de Judá. Judá também que começou a sair dos parâmetros que Deus tinha colocado no coração de Davi. Começou a fugir dos parâmetros colocados por Deus
para os reis de Judá. Então, Babilônia chegou e começou a levar também o povo, e o povo foi escravo. O povo que foi escolhido por Deus, o povo que foi levado a adorar a Deus, estava naquele momento adorando outros deuses, deuses de pau, deus de madeira, deus de ouro, deuses de prata, de bronze, e tiraram fora um Deus verdadeiro dos seus corações. Bom, meus irmãos, aqui nós entendemos o porquê, o que aconteceu com esse povo que perderam a graça de Deus. Nós vemos aí algo acontecido, continuamente acontece isso dentro das igrejas. Pessoas que começam o seu caminhar com Cristo, aquele caminhar ele começa bênção, a gente podemos ver aí pessoas que têm aquele no início de fé, ele está aquele fogo, aquela vontade de fazer a obra de Deus, aquela vontade de ter aquele contato mais íntimo com Deus, e vai esfriando, e vai se afastando. Consequentemente, vai trazendo outros deuses para dentro do seu coração. Isso é um mal que aconteceu lá com o povo de Israel. Isso é um mal que pode acontecer com você que está me ouvindo agora. Você pode colocar, uma coisa que tem que botar na cabeça é o seguinte: Deus tem que estar acima de todas as coisas. A partir do momento que você coloca um Deus que não seja Deus no seu coração, mesmo que seja aquele sentimento, né, de você, o egocentrismo, né, ele coloca o ego dele como centro de todas as coisas, ele como coloca, quando não é esse, né, ele como Deus, ele coloca uma outra pessoa, um pastor, até um pastor, ou que seja, qualquer outra pessoa acima, porque tem pessoas que vão adentram o evangelho, ele começa a adorar a Deus, começa a servir a Deus, porque alguém pregou o evangelho para ele, aí ele olha aquela pessoa como uma pessoa santa, como uma pessoa que não tem pecado, e acontece aquela pessoa, por ser humano, ele pecar contra Deus, aquela pessoa que aceitou Jesus acaba se distanciando por causa desta ocasião. Devemos tomar muito cuidado nós colocarmos outro tipo de Deus em nosso coração. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel perdeu a graça, perdeu ali a presença de Deus por causa dessa questão deles mudarem, saírem contra, né? Indo de encontro os parâmetros de Deus. Foi o que aconteceu depois disso, né? Depois de ter sido levado cativo, passou-se um tempo Deus querendo falar com o povo, mas chegou no momento que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, sem falar com o homem, sem falar com o povo de Israel. Foi daí então que aconteceu de Jesus ter vindo lá da cruz, né, e morrer do céu, morrer na cruz, para que nós pudéssemos termos novamente aquele contato íntimo com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí na escuta. E não se esqueça, vem nos ajudar aí, ó, continuamente. Ajuda aí. O que você pode fazer? Você pode compartilhar esse vídeo, né, nas redes sociais. Você também vem aqui curtir a nossa página e várias outras pessoas venham curtir esta página. E com isso, ela venha crescer grandemente e novas pessoas venham ser salvas pelo sangue de Cristo. Graça e paz. Fiquem com Deus.